Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é um apaixonado. O motivo da paixão dele é a telenovela, é o blogueiro e o crítico de TV, Nilson Xavier. Nilson, obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Obrigado você pelo convite, Ricardo. Imagina. Nilson, muita gente acha que a telenovela é um produto que aliena as pessoas. Outro grupo acha que a telenovela é importante porque ela é um representante da cultura popular. Você concorda com as duas afirmações? Não concorda com nenhuma? Bem, eu como apaixonado por telenovela, estudioso do assunto, é claro que eu não posso concordar com a primeira afirmação, que é a telenovela aliena, né? Na verdade, esse discurso de que a telenovela aliena é uma coisa muito antiga, né? É uma coisa lá da década de 70, que traz um ranço de que a televisão alienava como um todo, só porque era algo muito popular. Isso meio que ficou no passado, para falar a verdade, né? Nós tivemos aí um longo caminho pela frente de 30, 40 anos de telenovela, que ela evoluiu bastante junto com a sociedade. As pessoas mudaram bastante já essa visão deturpada do papel da telenovela, e hoje em dia isso me soa meio demodé, sabe? Dizer que a telenovela aliena. Hoje em dia as grandes faculdades do Brasil, faculdades de comunicação, estudam a telenovela. A Unicamp estuda, a USP tem o núcleo de pesquisa da telenovela. Todos os anos, vários trabalhos, teses de mestrado que abordam o assunto. Então, eu não acredito que um tema que já chegou na academia, na universidade, possa ter esse tipo de preconceito, porque para mim isso é um preconceito, né? Agora, é claro, eu concordo com a sua segunda afirmação. Ela é cultura popular, lógico, mas ela é importante, ela tem um papel social importante dentro do lar brasileiro, né? Para o povo brasileiro. Ela está arraigada à nossa cultura, né? Ô Nilson, você falou dos anos 70, talvez quando esse preconceito tenha sido mais forte, mas é engraçado que nessa época as telenovelas já eram de uma qualidade muito boa, né? Tinha Dias Gomes, tinha Jorge Andrade, né? Que era um pessoal do teatro, não era né? qualquer um, né, que escrevia a novela, né? Naquele momento, esse povo de teatro encontrou na televisão um meio de poder se exprimir, já que era a época do regime militar, havia uma censura muito forte com o que eles escreviam para teatro. Vários deles ficaram impossibilitados de escrever para o teatro, como foi o caso do Dias Gomes, por exemplo, que ele foi totalmente censurado. A mulher dele já escrevia para televisão, que era a Janete Claire, e naturalmente ele foi fazer novela de TV. As novelas dele são simplesmente os melhores, né? Bem Amados, Saramandaia, O Espigão, Bandeira 2, então não é qualquer texto, né? Braulio Pedroso também foi para a TV, Jorge Andrade foi para a TV, Lauro César Muniz veio do teatro, Benedito Rui Barbosa também veio do teatro. Quer dizer, era um povo gabaritado mesmo, né? Time qualificado, exatamente. Nilson, as telenovelas, ou talvez a maioria dos produtos de dramaturgia, elas convivem com o clichê. Dá pra fugir muito. Queria saber, qual o clichê que você acha que ainda resiste, que ainda é legal, e qual é aqueles que você acha que já são gastos demais? Veja bem, telenovela, a raiz da telenovela é o folhetim, né? Que eram aqueles romances açucarados que se escrevia diariamente nos rodapés dos jornais, isso era no século XIX, começou na França, por isso que é folhetim, uma palavra francesa. E esse tipo de ficção seriada, ela ganhou novos formatos com as novas mídias que foram surgindo, como o cinema, com os seriados que eram apresentados no cinema, depois as radionovelas, e aí então, quando surgiu a televisão, migrou a radionovela migrou para a televisão, a nova mídia que surgia. Então, a base de toda a telenovela é o folhetim, são as histórias melodramáticas, os amores exagerados, e é claro, todos os clichês que vêm junto com isso, gêmeos, identidades de filhos desconhecidos,
Filho de famílias rivais se apaixonam. Famílias rivais, que é Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Então, assim, sempre vai existir. O clichê faz parte do formato telenovela. Então, exigir que uma novela não tenha um clichê filetinesco, não dá. Deixa de ser telenovela, entendeu? Mas tem algum que você acha que já, assim, está sendo mal utilizado, ou já foi utilizado no extremo? Isso depende muito de novela para novela. Novela nada mais é do que uma maneira diferente de se contar uma mesma história. Entendeu? Não tem história nova, né? Nunca tem história nova. O que muda é a forma de contar a história. E aí essa forma de contar, ela pode ser original, ela pode ser uma coisa muito batida. Entendi. Entendeu? Depende muito do que o autor coloca, do ponto de vista do diretor, da produção que a emissora dá para aquela telenovela, entendeu? Uma novela que é antiga e teve uma linguagem nova e eu sei que fez muito sucesso, pelo menos entre a crítica, foi a Meu Pedacinho de Chão, né? Sim. Que foi uma maneira nova de contar uma história que Exatamente, antiga, uma história né? que inclusive já havia sido gravada, né? Uma mesma novela. Era um remake com uma nova roupagem totalmente diferente, uma proposta estética inusitada, diferente para a telenovela. Era bonita de ver, né? Bonita, visualmente falando, muito rica, né? E também um trabalho técnico muito árduo, né? Então você vê que realmente há espaço para se inovar dentro da teledramaturgia, ainda que usando velhas fórmulas, velhos clichês bastante antigos. Nilson, você é apaixonado por novela e tal, mas tem novela ruim, né? Nem todas as novelas são boas. Qual que foi a pior novela que você viu até hoje? Fala, essa aqui não dá. Deixa eu ver, você precisa primeiro definir o que é uma novela ruim, né? Ou o que é uma novela boa. Para mim, uma novela boa, ela reúne vários fatores. O principal, no meu ponto de vista, é a história. Toda novela tem que ter uma boa história. Tem que ter uma boa história. Exatamente. Sim. Com isso, vem um bom elenco, uma boa direção, uma boa produção, uma boa técnica. Né? Uma novela ruim seria uma novela ausente de todos esses fatores. Não é uma boa história, não é um bom texto, não tem boas interpretações, não é uma boa direção, não é uma boa produção. Né? Eu não vou dar para você títulos porque eu acho isso até antiético, sabe? Mas é claro, tivemos novelas muito pobres no sentido de produção ser pobre, o texto ser ruim, a direção ser capenga, os atores não serem muito bons, né? Considerando que a TV Globo é, por excelência, a maior produtora de telenovela do país e uma das maiores do mundo, eu diria que a TV Globo não tem novela ruim. O que tem é alguma novela que está faltando alguma coisa. Um desses elementos, né? Exatamente. Entendi. Ou dois ou três desses elementos, ok? Mas não todos, né? Entendi. Você falou em Shakespeare agora há pouco, tem uma frase famosa dele que é assim, ó. Se a rosa tivesse outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume. Uma pergunta que me soou ontem, que eu estava pensando em algumas novelas. Que nome mais estranho de novela que você lembra? Esse nome é estranho demais. Você sabe que eu gostava mais quando as novelas tinham os nomes mais estranhos? E isso aconteceu entre a segunda metade dos anos 70 e a década de 80 na TV Globo. A TV Globo usava mais nos nomes, né? Era um período que se usava bastante. Em tudo, né? Em tudo, na televisão toda, na televisão como um todo, né? O politicamente correto não era a ordem do dia como é hoje em dia, tal. Hoje em dia o público está muito homogêneo. Mas naquela época nós tivemos, por exemplo, Te Contei, que eu achava que era um nome muito bom. A Gata Comeu era estranhíssimo. Que até hoje eu não consegui entender a relação da novela, que eu me lembro da novela, com o título, né? A Gata Comeu, eu lembro que quando começaram as primeiras chamadas da novela, né, aguçou a curiosidade do público, mas o que essa gata comeu? Eu não queria ver a novela para saber o que a gata comeu. Mas sim, tiveram muitos nomes que a princípio eles soam esdrúxulos, mas eles acabam pegando. Claro. Te Contei pegou, a Gata Comeu pegou. A Gata Comeu foi uma novela de grande sucesso. Espetacular. Exatamente.
Me dói mais ver uma novela cujo título não tem nada a ver com a história, não tem nada a ver com a novela. Entendi. Por exemplo, Hipertensão. Isso. Esse título não tem a ver com a história, entendeu? Não tem a ver com a novela. Eu sempre achei estranho. Mas eu me lembro dessa novela que até, acho que perto de estrear, o título seria outro, né? Seria Caríssima. É. O título da novela. E, na verdade, ela é um remake. Ela é baseada numa antiga novela da Ivani Ribeiro chamada Nossa Filha Gabriela. Tá. Né, que é a história de 3 velhinhos que disputam a paternidade de uma moça, que na novela original se chamava Gabriela, e era interpretada pela Eva Vilma. No remake que a Globo fez, a personagem mudou de nome, passou a se chamar Karina e era interpretada pela Maria Zilda. Mas o título talvez fosse mais interessante, o título que seria provisório, né? Sim, mais a ver com a novela. Né? Exato. Eles quiseram dar um título mais moderninho, porque era uma novela das 7. Isso, e acabou, não é? E acabou soando estranho, ao meu ver, né? Mas tudo bem. Ô Nilson, tem duas, que são do SBT, que eu acho muito engraçados os títulos. Pícara Sonhadora. Sim. E Café com Aroma de Mulher. Eu acho sensacional. Eu acho... Pícara Sonhadora foi de propósito. Foi de propósito para causar burburinho, né? Lógico que quem manteve esse título, porque é um título da versão original latina, claro. Né? Quem manteve esse título sabia que ia chamar atenção, né? E o Café com Aroma de Mulher é um ótimo título realmente, isso não é uma novela brasileira, né? O título original de uma novela latina. E eles mantiveram fiéis aí, sim. Né? Nilson, você já foi convidado para ser consultor de novela ou não? Uma emissora te convidou? Eu não saberia como que trabalharia um consultor para uma novela, ainda mais uma emissora, por exemplo, como a TV Globo, que tem tudo tão arraigado, né? Tem um know-how tão grande, né? Eu nem pensei na Globo, eu tinha pensado no SBT e na Record, porque estavam ainda firmando os núcleos, né, de dramaturgia. Se você fosse convidado para alguma delas, você daria algum conselho? Você falou, olha, faz novela parecida com a Globo, faz novela com um estilo diferente. Qual seria a sua opinião? Olha, eu acho que cada emissora tem que ter a sua identidade e respeitar essa identidade. Eu acho que o SBT faz isso muito bem, desde sempre, para falar a verdade. Tem um estilo, né? Exatamente, tem um estilo. O SBT, quando foi fundado, lá em 1982, ele seguia uma linha bastante popular, ele sempre importou novelas de fora, novelas latinas, e inclusive as primeiras produções de teledramaturgia próprias do SBT eram totalmente inspiradas no modelo latino, né? Não era no modelo brasileiro. E com isso eles criaram essa identidade, e o público realmente gosta bastante. Existe um público ávido por esse tipo de teledramaturgia, por novelas importadas. Então tem o seu público, né? Cativou o seu público. A TV Manchete, ela, desde que o lançamento dela também, na mesma época que o SBT, a Manchete acho que foi inaugurada em 1983, ela primava por uma identidade própria, ela se dizia uma TV de alta classe, né? E a gente via isso mesmo, ela era uma TV bonita de se ver, entendeu? Ela tinha alguma sofisticação na linguagem visual dela, né? E ela manteve isso, inclusive nos anos 90, quando ela já ia de mal a pior, inclusive nas últimas novelas dela, ela sempre manteve as mesmas características na produção de teledramaturgia, ela levou até o final. É claro que, apelando ou não para a sensualidade ou não, ela sempre fez tudo isso com a cara que a Manchete tinha, né? Isso é muito bacana. Eu sempre achei isso interessante. Eu acho que a telenovela tem que ter a cara da emissora na qual ela está sendo vinculada, para não parecer uma cópia da Globo, entendeu? A Record, ela se deu muito bem nos primeiros anos dessa retomada da teledramaturgia, a partir de 2004, mais ou menos, com novelas que mais ou menos copiavam o estilo da Globo de se fazer novela, né? Só que eles acabaram descambando, os últimos títulos não têm conseguido bons números de Ibope, de audiência. Eu acredito que parte disso tenha muito a ver com a identificação do público de que esse canal é um canal de teledramaturgia.
Lá nos anos 2004, 2005, 2006, que foi o auge da dramaturgia da Record, a emissora chegou a ter 3 horários de novelas, né? E hoje em dia ela coloca apenas uma novela para concorrer diretamente com a maior audiência da Globo, a novela das 9 da Globo. E fica mudando o horário também, isso é ruim, né? Agora eles pararam, agora eles estão focando apenas na concorrência direta com a novela das 9 da Globo. Mas eu acho que o público não consegue enxergar a Record como um canal de teledramaturgia. O Carlos Lombardi falou isso. Ele falou assim, a gente vai investir mais para o público perceber que aqui tem dramaturgia, não é só jornalismo, né? Exatamente. Tem uma sessão que eu inaugurei há pouco tempo, mas é tranquilo, tá? Eu fui bonzinho com você. Geralmente numa entrevista eu faço a pergunta e o convidado dá a resposta. Agora eu vou inverter, eu vou dar uma resposta e você tem que elaborar uma pergunta para caber a resposta que eu dou, tá? A resposta é Cassiano Gabos Mendes. Elabora uma pergunta cuja resposta seja Cassiano Gabos Mendes. Mas essa pergunta eu direcionaria a mim mesmo? Pode ser a minha, você. Agora você é livre. Cassiano Gabos Mendes me deu o nome de um grande mestre da televisão brasileira que fez não só TV, mas também ele entendia tudo de televisão, porque ele foi um dos pioneiros da televisão no Brasil, lá na inauguração da TV nos anos 50. Ele passou por todas alguém que tenha passado por todas as fases da televisão. A resposta seria Cassiano Gabos Mendes. E também Manuel Carlos, que também é um homem de TV por excelência, não apenas um novelista. Conversando com o Ricardo Couto, eu acho que foi até antes da entrevista, ele falando sobre o Cassiano Gabos Mendes, ele falou assim, foi o primeiro Boni da TV. Eu achei bacana, é isso mesmo, né? Era o Boni da TV Tupi. Ele foi diretor artístico durante muitos anos, executivo da TV Tupi, durante muitos anos, durante toda a década de 60 pelo menos. E só foi contratado pela Globo quando a Tupi já estava indo mal, né? E na Globo ele não exerceu outra função senão escrever novela. E não podemos nos esquecer que o Cassiano Gabos Mendes foi o grande responsável pela grande virada da teledramaturgia brasileira, que foi a novela Beto Rockefeller, da TV Tupi, nos anos 60, né, que a dramaturgia brasileira se divide em antes e depois de Beto Rockefeller, que passou a seguir um padrão nacional de brasilidade dentro da teledramaturgia que até então não existia. Ele é demais. A história dele na TV, nas novelas. As novelas dele também eram demais. Espelho Mágico, Bang Bang, Casarão, As Filhas da Mãe, são novelas que ousaram e não foram muito bem aceitas pelo público. Que tipo de ousadia você acha que o público gosta e que tipo de ousadia em novela que o público rejeita? Bem, o público brasileiro ele é conservador, né? Inclusive para a teledramaturgia. Eu acredito que novelas como As Filhas da Mãe, Espelho Mágico, Bang Bang, elas são novelas em que o público não conseguiu se identificar com a história folhetinesca que ela apresentava a princípio e que o público não se viu refletido naquelas novelas também. Né? Para explicar melhor isso, eu vou citar um outro exemplo, um exemplo contrário, de ousadia, que deu muito certo. Que foi a novela Que Rei Sou Eu, que era do Cassiano Gabos Mendes. A novela Que Rei Sou Eu, ela se passava numa corte francesa, na época da Revolução Francesa. Os nomes dos personagens eram em francês, mas, no entanto, aquele reino de Avilã, aquele reino fictício, aquela fantasia, ela, na verdade, representava o Brasil. O brasileiro se viu retratado naqueles personagens, por mais que aqueles personagens viessem carregados de estrangeirismos. Inclusive de uma época que não pertence à história do Brasil. Então, houve uma identificação. Né? E com isso, o ótimo texto do Cassiano, crítico, uma novela que criticava a sociedade daquele tempo, que inclusive é muito atual. Infelizmente. Né? Que ela foi reprisada recentemente no Viva. E a novela ela é atual. Né? Os corruptos continuam existindo no governo do Brasil. Então, toda aquela crítica feita vale para hoje em dia, inclusive. Né?
Aí, de repente, veio uma novela chamada Bang Bang, que se passa no faroeste americano, que remete aos filmes de faroeste, com nomes em inglês, né? Qual que é a relação dessa novela com o brasileiro, né? O brasileiro não conseguiu se enxergar naquela novela. Por mais que o brasileiro fosse, de fato, fã de faroeste, nós tivemos outras novelas de faroeste, como Irmãos Coragem era um faroeste, mas era um faroeste caboclo, era um faroeste brasileiro. Né? Entendi. Diferente de Bang Bang, que imitava o faroeste americano, mas que, na verdade, tinha muito pouco para que o brasileiro se sentisse refletido ali, entendeu? E o Mário Prata, como é o autor da ideia original, ele é um ótimo autor, ele é crítico também, e ele é avesso ao folhetim. Então eu acho que faltou também uma boa dose de folhetim. Entendi. Que o que aconteceu na época foi que a novela concorrente na Record era Prova de Amor, que era uma tradicional novela extremamente folhetinesca, escrita pelo Thiago Santiago, e aí é que houve então o público que não reconheceu o folhetim em Bang Bang foi encontrar o folhetim na concorrente. Então, eu dei para você 2 exemplos de ousadia, né, em que uma deu certo e a outra não deu certo. Qual a diferença entre elas? Eu só vejo isso. Eu vejo que o telespectador não encontrou naquela novela uma identificação com a realidade dele ou com o que ele espera de uma novela, que é o folhetim clássico. Entendi. Pessoal, eles têm aqui uma seleção, um time bom, hein? De autores. Queria que você comentasse rapidamente uma característica que marca esse autor e uma novela desse autor que você mais goste, tá? Legal. Começar com Gilberto Braga. Gilberto Braga é ótimo, né? Espetacular. Eu gosto muito do Gilberto Braga. Sim. O Gilberto Braga é conhecido por ser o autor da aristocracia. Aristocracia é uma palavra que não cabe nos dias de hoje, mas da alta classe carioca, né? De Ipanema até Copacabana, Leblon, enfim. Ele escreve muito bem, ele reflete através das novelas dele os anseios dessa classe alta carioca, os valores dessa classe, né? Muitas vezes valores deturpados. Talvez por isso que as novelas dele sejam tão ricas e cheias de personagens tão humanos, né? As novelas dele, eu não posso deixar de citar a melhor novela dele, na minha opinião, que também é, na minha opinião, a melhor novela de todos os tempos, que é Vale Tudo, que ele escreveu com Leonor Caceres e Aguinaldo Silva, que também continua atual, que também tinha uma crítica muito forte ao Brasil de 1988, né? E também gosto muito de várias outras, Dança Indês, que está reprisando no Viva, Água Viva, que reprisou no Viva, Força de um Desejo, uma novela das 6, que não fez tanto sucesso, mas era um primor de novela, enfim, ele tem muitas novelas boas, Gilberto. Silvio de Abreu. Silvio de Abreu tem 2 características marcantes do Silvio de Abreu, né? Primeiro que é o policialesco, o romance policial que ele coloca nas novelas dele, que ele fez isso muito bem em A Próxima Vítima. Na realidade ele já colocava antes, mas em doses menores, através das comédias que ele escrevia, sempre tinha um lance policial. Ele abusou desse estratagema em A Próxima Vítima e a partir de então passou a usar em todas as novelas que vieram depois, né? E a comédia pastelão que ele fazia com a maior qualidade nos anos 80. Ele foi o autor que revolucionou a telenovela do horário das 7 horas na década de 80, com um humor pastelão de boa qualidade, baseado no humor do cinema americano, com muitas referências ao cinema americano. Uma novela, uma só não dá pra citar. Eu gosto muito de Guerra dos Sexos, a versão original, que era incrível, que fez um grande sucesso. Mas não posso deixar de citar Rainha da Sucata, A Próxima Vítima, Cambalacho, Jogo da Vida, uma novela que pouca gente fala, que eu adorava. Enfim. Tem bastante, né? Aguinaldo Silva. Aguinaldo Silva também é um autor que tem 2 características, né? Ele fazia as novelas regionalistas dele, com pitadas de realismo fantástico, com personagens caricatos, que era muito legal, né? Tipo Tieta, A Indomada, Fera Ferida, né? Novelas ótimas.
E agora o drama urbano, que ele também faz muito bem, mas sempre com um pé muito fincado no folhetim clássico. Sim. Eu acho que isso aqui é que tempera muito bem as novelas dele, como foi Senhora do Destino, um grande sucesso, como é agora também Império, que também é uma novela que vai muito bem. Das novelas dele, não posso deixar de citar Tieta, que é a novela dele que eu mais gosto. É clássico, né? É espetacular. Carlos Lombardi. O Carlos Lombardi é aquele autor dos diálogos rápidos e sarcásticos. Sim. E o que ele chama de companhia lombardiana, né? Que são os atores de peito nu, as atrizes siliconadas, e o texto muito rápido, muito afiado, tem que prestar muita atenção na trama dele, tem muita ação na trama dele. Das novelas dele, Bebê a Bordo, 4x4, 4x4 e Vereda Tropical são os que eu mais gosto. Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa, engraçado. Outro autor com duas características marcantes dentro da teledramaturgia. Primeiro, as novelas de cunho rural, como Cabocla, Paraíso, Rei do Gado, Renascer. E as novelas que tratam dos imigrantes, né? Como Os Imigrantes, que foi a novela da TV Bandeirantes, Vida Nova, Terra Nostra, Esperança. Das novelas dele, eu gosto de várias, mas eu acho que eu gosto mais do Rei do Gado. O Rei do Gado. Ela escreveu pouca novela, mas tem minisséries também. A Maria Adelaide Amaral. Maria Adelaide Amaral, sou muito fã da Maria Adelaide Amaral. Eu gosto das minisséries e das novelas dela, que ela escreve super bem com Vincent Villari, que é o parceiro dela já há bastante tempo. É uma autora moderna, eu acho a Maria Adelaide muito moderna. Um texto também muito afiado, um texto muito bom. E a gente não pode deixar de citar as minisséries históricas dela, que são maravilhosas, né? Das novelas, adorei Sangue Bom, adorei o remake que ela fez, que foi muito bem. E das minisséries, eu sou apaixonado por A Muralha e por Os Maias. Eu acho Os Maias é um primor da teledramaturgia brasileira. Valcir Carrasco. O Valcir Carrasco está muito ligado ao pastelão na televisão, né? A torta na cara, casamentos desfeitos no altar, personagens que falam o que querem na cara do outro, como se fossem crianças. Ele é um autor que ele tem um apelo infantil muito grande. E o autor de um diálogo muito raso. E isso que me incomoda demais nas novelas do Valcir Carrasco. Para mim, o Valcir Carrasco ele funciona muito bem com as novelas de época do horário das 6, como Chocolate com Pimenta, O Cravo e a Rosa e a Alma Gêmea, que ele fez na década passada. Foram sucessos de Foram público, sucessos, né? E eram novelas realmente muito interessantes e gostosas de acompanhar. Eu acho que esse estilo de texto que ele coloca nas novelas que ele escreveu para as 7, depois agora também Amor à Vida, eu acho que não casa bem e não funciona. Para falar a verdade, eu ainda prefiro o Valcir Carrasco de Chica da Silva, que é a novela que ele escreveu para a TV Manchete com a direção do Walter Avancini, que eu acho que é uma novela que tem muito do Walter Avancini, porque é um Valcir Carrasco tão diferente e tão bom, sabe? Eu queria ver esse Valcir Carrasco de novo, entendeu? Walter Negrão. Walter Negrão é aquele autor que a gente sabe o que esperar das novelas dele. Novelas sem grandes tropeços, sem grandes acontecimentos, mas novelas agradáveis de se assistir, né? É um tradicional autor de novela das 6 e é uma espécie de coringa, porque as novelas dele sempre dão certo, sempre são agradáveis. Raras vezes o Carrasco errou a mão. O Negrão. Desculpa, o Negrão. Raras vezes o Negrão errou a mão. E quando ele acerta muito bem. Acerta muito, né? Eu lembro, por exemplo, de Fera Radical e Direito de Amar, das ótimas novelas dos anos 80. Me lembro também das duas. Glória Pérez. A Glória Pérez é aquela autora, ela sempre se autodenominou pupila de Jeanette Claire, né? E ela traz da Jeanette Claire essa coisa do melodrama muito rasgado, dos amores assim, tão impossíveis que a verossimilhança fica para escanteio, né? Eu gosto muito da Glória Pérez de O Clone, porque O Clone era uma novela totalmente redonda, uma novela muito interessante, era uma novidade muito grande aquela novela que falava do mundo islâmico,
no momento em que aconteceu o 11 de setembro. Então, trazia toda aquela novidade. Era uma novela muito saborosa, ela tinha o sabor da novidade. Eu acho que isso tem muito a ver com o sucesso da novela e, é claro, também a história era muito interessante e ela abordou drogas, abordou alcoolismo, abordou clonagem humana, que era uma novidade no tanto, né? Então, assim, ela trouxe várias novidades para dentro de uma novela só. O problema foi que ela passou a repetir a dose muito depois, entendeu? Com Caminho das Índias, agora Salve Jorge, América também eu achei que não foi muito bem. Então eu gostaria de ver a Glória Pérez fazendo uma novela que não fosse buscar culturas de países exóticos, porque eu acho que isso é bater numa mesma tecla que já não está mais tão bem. Salve Jorge foi uma novela muito decepcionante, para falar a verdade foi uma das piores novelas que eu já vi a Globo produzir. Não era só culpa da Glória, era culpa da direção também. A novela, para mim, a novela era mal escrita, era mal dirigida, enfim, foi uma novela que atravessou teve uma série de problemas, né? Eu queria que a Glória desse um tempo nisso, de buscar as suas tramas nessas culturas muito exóticas. É interessante? Claro que é interessante. Mas ela podia voltar a fazer uma novela como Barriga de Aluguel, por exemplo, ou Explode Coração, que é um folhetim mais clássico, né? Então você destaca o Clone. Eu destaco o Clone, pra mim é a melhor novela da Glória. João Emanuel Carneiro. João Emanuel é a grande promessa para a dramaturgia brasileira, para falar a verdade, né? Porque tudo que esse cara fez foi sucesso, né? É claro que ele fez muito pouco. Ele tem apenas 4 novelas solo no currículo dele, Da Cor do Pecado e Cobras e Lagartos, as novelas das 7 horas, que foram 2 grandes sucessos, os 2 maiores sucessos da década passada, no horário, e agora A Favorita e agora a Avenida Brasil nessa década, que são 2 novelas extremamente originais, 2 grandes sucessos de crítica. A Avenida Brasil foi sucesso de crítica e sucesso de público. Parou o Brasil como há muito tempo eu não via. Pessoas que não assistiam novela começaram a assistir, né? A novela repercutiu demais, repercutiu nas redes sociais. Se você não gostasse da novela, você acabava sabendo de Avenida Brasil, porque o Facebook só tinha meme de Avenida Brasil, Twitter aquilo bombava toda noite, então era impossível ficar impassível à Avenida Brasil, né? E eu cito A Favorita e a Avenida Brasil justamente pela qualidade que essas novelas reúnem. Próxima, Nilson, você vai escolher, tá? São 3 perguntas, você escolhe uma. Pergunta crítica, pergunta metamorfose ou pergunta bígama? Crítica, metamorfose ou bígama? Pode todas? Pode, então vamos lá. Pergunta crítica. Crítica, o que você acha da crítica de TV no Brasil? Antes de você responder, eu quero dar minha opinião. Você é um dos poucos que eu percebo que escreve sobre TV e gosta. Que eu li algumas críticas, mas que a pessoa não gosta de TV ou não gosta de novela, aí eu não acho legal, né? A pessoa, o viés dela sempre vai ser negativo, né? Exato. O que você acha da crítica de TV? Eu acho exatamente isso que você falou. Eu acho que para você criticar alguma coisa, você precisa gostar realmente daquilo. Entendeu? Senão você não vai ter muitas coisas boas, ou não vai conseguir enxergar o lado bom que aquilo tem, entendeu? Eu acho primordial você, de fato, gostar e entender do assunto para poder fazer uma crítica. Tá? E eu sou como você, eu não gosto de ler crítica de quem não gosta de novela e eu identifico que a pessoa não gosta. Eu identifico na hora. Ô Nilson, eu tenho visto as minhas entrevistas, eu tenho percebido que eu tenho sido muito bonzinho com os entrevistados. Não é que eu entrevisto que eu gosto, né? Uma coisa que eu gosto no seu trabalho até quando você aponta algum problema, você aponta com respeito. Eu acho que até o alvo da crítica, ele concorda às vezes, ele entende que você está fazendo uma crítica para o bem do... Sim, exatamente. Eu acho bacana. Eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? Não só mostrar as coisas boas, também mostrar as coisas ruins e, acima de tudo, ter respeito pelo trabalho da pessoa. Porque se aquela novela está no ar, existe todo um esforço de uma equipe técnica,
de uma equipe artística, independente da emissora que for, entendeu? Não sou crítico só de novela da Globo, sou crítico de novelas em geral e reconheço o trabalho de todas as pessoas envolvidas naquela produção. Achei muito legal numa entrevista que eu vi você falando assim, olha, Carrossel é para criança. Eu não me sinto assim apto para falar mal de alguma coisa. Não é a minha praia, mas é para criança. Sim. E criança gosta. Como é que eu vou falar mal de uma novela que não é para mim? Achei fantástico. Fantástico. Exatamente. Pergunta Metamorfose. Olha que pergunta. Se você tivesse se transformado em algum personagem de novela, quem você gostaria de ser? Algum personagem de novela que você gostou? Quem que você queria ser? Que pergunta ótima. Eu nunca parei de pensar nisso. Pois é. Olha, me vem à cabeça agora Herculano Quintanilha, da novela O Astro. Sim. Primeiro porque ele era um ilusionista, um mágico, ele tinha o poder da magia nas mãos, e no final da novela ele se deu super bem, né? Pois é. Apesar de ele ser meio sacana, ele ser um anti-herói, que ele tirava proveito das coisas que ele fazia, mas ele se deu bem no final, isso é fantástico. Eu gosto muito desse personagem, essa criação da Janete Claire. Pergunta Bigama. Por qual outro assunto você também é apaixonado? Por qual outro assunto? Além de novela, claro, é sua paixão notória. Eu sempre gostei de televisão, né? A paixão pela telenovela, ela veio de pequeno por gostar de televisão. TV. Exatamente. Então, eu sou apaixonado também por desenhos animados. Eu sou um adulto que adora assistir desenhos animados, principalmente desenhos animados com o público adulto. Eu gosto muito. E gosto muito dos desenhos animados que fizeram a minha infância. Né? Eu tenho uma memória afetiva, uma relação muito estreita com Hanna-Barbera, com Pantera Cor-de-Rosa, sabe? Aqueles desenhos que passavam na TV quando eu era criança. Então eu gosto também de tudo isso. Legal, não sabia. Nilson Xavier, foi um prazer te conhecer. Que ótimo, a entrevista foi super legal, Ricardo. Obrigado. Gostei das suas perguntas. Obrigado. Você é o astro, viu? Agora que você se declarou, o astro da crítica na TV. Eu reafirmo, você é elegante na sua crítica, mesmo quando ela é negativa. E por isso que você tem merecido o sucesso que você tem feito nessa área, viu? Muito obrigado, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o convite do Pretexto. Obrigado pelo convite para participar, eu fiquei muito honrado. Imagina. Pessoal, a gente fica por aqui, em breve mais um bate-papo com o Pretexto. Até mais!